Vídeo 8. Nessa perspectiva, a escola é reconhecida como um espaço educativo que deve possibilitar vivências e experiências, organizada de forma intencional, a fim de garantir o desenvolvimento integral das crianças em todos os aspectos, físico, cognitivo, social, moral e emocional, conforme define a LDB. Outro aspecto significativo é o reconhecimento por parte da sociedade de que a instituição educativa é um ambiente privilegiado para o desenvolvimento da criança. Ela não é substituta da família, mas compartilha e complementa a educação oferecida no ambiente escolar, ampliando as experiências sociais e pessoais das crianças. É um espaço em que as crianças têm a oportunidade de construir uma visão de mundo e de si mesma, constituindo-se como sujeitos mais competentes. Aspectos como busca da melhoria na formação inicial dos professores, educadores, elaboração coletiva e efetivação dos PPPs de cada instituição, a incorporação do planejamento e registro como ações sistemáticas, a importância da interlocução com as famílias e tantas outras ações materializam os avanços que vêm sendo conquistados. Uma história que continua. Nesse histórico, optou-se por apresentar primeiramente a trajetória do atendimento da educação infantil em Belo Horizonte. Para além do atendimento, outro desafio abordado foi a evolução histórica das concepções sobre a infância, suas características, suas necessidades e a definição do atendimento educacional que busca garantir esses aspectos. Belo Horizonte tem avançado tanto na ampliação do atendimento quanto na qualidade dessa oferta. No campo de lutas, a educação infantil ainda tem muito a realizar, como as crianças que não têm acesso às infâncias decisórias na sociedade. Cabe aos adultos serem seus portas-vozes e assegurarem suas necessidades sejam ouvidas e atendidas. Na RME de Belo Horizonte, uma conquista recente foi a transformação no final de 2012 do cargo educador infantil em professor para a educação infantil. Por meio da Lei Municipal 10.572, garantiu-se a esses profissionais o mesmo tempo para aposentadoria, a possibilidade de acúmulo de cargos e extensão de jornada com proventos integrais. Mas grandes desafios permanecem. Vivencia-se um contexto em que a demanda pela ampliação do atendimento público infantil é cada vez mais recente, além da necessidade de assegurar a jornada integral das crianças e famílias que necessitam desse atendimento. A adequação de todos os espaços onde são oferecidas a educação infantil do município é mais uma questão a ser enfrentada. Na rede de instituições privadas comunitárias, filantrópicas e ou confessionais parceiras do município, também são identificados diversos avanços. Atualmente, essas instituições têm plenamente sido inseridas na política municipal de educação e recebem kits escolares, agenda para todas as crianças matriculadas, kits de uniforme para as crianças a partir de 3 anos, alimentação integral para todas as faixas etárias de criança, acompanhamento pedagógico sistemático pelas equipes regionais, kit de literatura e kit de literatura afro-brasileiras, completos para acervo da instituição. Mesmo se tratando de instituições que são, em suas constituições privadas, no que diz respeito às crianças, o município garante as mesmas condições ofertadas nas instituições públicas. Finalizando esse histórico, salienta-se que rever os caminhos e registrar importantes pontos de percurso trilhado remete à certeza de que a educação infantil hoje, no Brasil, é um ponto relevante à pauta de discussões, de pesquisas e da criação de políticas sérias e comprometidas com a infância. Belo Horizonte acompanha o cenário nacional, demonstrando cuidado e preocupação com as crianças na faixa etária de 0 a 5 anos de idade. Ter ampliação no atendimento e a melhoria da qualidade como um dos projetos sustentadores do governo municipal traz a certeza de que a educação infantil ocupa um lugar de destaque na política belo-horizontina e que todas as lutas valeram e ainda valerão a pena. Letra B, página 43. Agora sobre as proposições curriculares para a educação infantil. Como este documento compreende o currículo? Ao apresentar-se o documento de proposições curriculares para a educação infantil de Belo Horizonte, torna-se fundamental um conceito sobre o currículo oriente sua leitura. Como o currículo oriente sua leitura? Historicamente, as sociedades modernas e pós-modernas geraram uma crescente e profunda especialização do conhecimento, que refletiu na educação e uma organização dos currículos como um conjunto de conhecimentos compartimentados,
organizados em áreas de disciplinas, muitas vezes isolados entre si, geralmente relacionados e definidos por técnicos da pedagogia. A elaboração desses currículos contou com pouca ou nenhuma participação dos professores e alunos. Não raras vezes, os currículos apresentam-se desconectados da vivência, saberes e das realidades sociais e das culturas de seus atores. Como consequência, ainda hoje, testemunham-se verdadeiras lutas entre os docentes e discentes na busca do sentido para as atividades escolares, a prática cotidiana, envolvimento efetivo de todos os participantes, visando superar o desinteresse e a indisciplina e a insatisfação de ambos os lados. Na tentativa de superar fragmentações e problemas mais comuns nos currículos escolares, diversos profissionais vêm debruçando sobre essa temática. Nesse documento, há exemplo do disposto das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Propõe-se compreender o currículo como um movimento, um processo amplo e dinâmico em constante transformação a partir do conjunto das experiências, conhecimentos, procedimentos, tempos e espaços, processos em que eles se definem e que se retroalimentam. De acordo com o documento Indagações sobre o Currículo MEC 2007, página 9, é fundamental desenvolver, abre aspas, a consciência de que os currículos não são conteúdos prontos a serem passados para os alunos. São uma construção, uma seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos e em dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas. Conhecimentos e práticas expostos às novas dinâmicas e reinterpretados em cada contexto histórico. Fecha aspas. O currículo é, portanto, um conjunto de escolhas que são feitas em consonância com as concepções e os princípios que norteiam cada instituição, seu grupo de profissionais, crianças, famílias que as constituem. Escolhem-se as práticas, a organização de modo de funcionamento da instituição, os conhecimentos mais significativos, as habilidades a serem desenvolvidas considerando o objetivo geral de cada instituição, seu contexto social, as características e expectativas de cada grupo que compõe a comunidade escolar. O processo de realização dessas escolhas também define aspectos e princípios imprescindíveis para a construção e implementação de um currículo. Os responsáveis pelas definições são exclusivamente professores, educadores, coordenadores, ou são envolvidos todos os sujeitos que constituem a dinâmica escolar? Crianças, pais, familiares, profissionais das diversas instâncias, escolas e creches são chamados para opinar e apresentar sua visão e expectativa a respeito do currículo da instituição? São levados em consideração as vivências e práticas sociais, culturais da comunidade em que as instituições estão inseridas? São ouvidas e discutidas as visões de mundo, valores, crenças, expectativas que as comunidades têm em relação à educação escolar das crianças da primeira infância? As escolhas transpostas para o projeto curricular buscam acolher e ampliar vivências e saberes que foram identificados na perspectiva de realizar práticas educativas que visem concretizar ideais como reconhecimento efetivo das crianças enquanto sujeitos históricos, culturais e de direitos? Questões como essas precisam nortear o processo de tomada de decisão a respeito da proposta curricular que cada instituição de educação infantil deve construir. Compreender que um currículo não é um texto ou uma lista de conteúdo, mas um projeto de educação envolvido conjuntamente com todos os sujeitos envolvidos na prática educativa é fundamental para que ele se torne um elemento dinâmico, vivificador das experiências realizadas entre adultos e crianças no interior de cada instituição.